Na hora marcada, o casal estava lá no gabinete pastoral. O pastor olha para eles estão cabisbaixos, tristes. Eles sentam e o pastor então começa a conversar. E o assunto é o divórcio deles. O marido, depois de um tempo de conversa, se volta para o pastor e diz: pastor, eu tenho trabalhado muito. Eu tenho dado duro na vida, mas eu sou infeliz. Eu não tenho achado razão para viver, o meu casamento já não vai bem. E por isso que nós estamos aqui. Eu decidi então que esse é o momento de nós nos separarmos. Afinal, pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. O pastor continua a conversar e diz: mas observe, você tem uma esposa, você tem 2 filhas. Mas ele diz: pastor, eu sei, mas eu não estou feliz. E eu tenho o direito de ser feliz. Essa é a tese que o mundo hoje está apresentando. Você tem o direito de ser feliz. Você, na verdade, nasceu para ser feliz. Quando você lê os livros de autoajuda, quando você ouve os gurus falando sobre felicidade, o que você vai ouvir são coisas que estão amarradas a essa tese. Eu tenho o direito de ser feliz. Como se querer ser feliz fosse uma justificativa para uma atitude unilateral, como se a felicidade fosse um lugar para onde a gente vai quando tudo está dando errado. Quando tudo parece dar errado, a gente diz: não, mas eu tenho o direito de ser feliz, eu preciso ir à procura da felicidade, eu preciso trilhar o caminho da felicidade, e eu tenho o direito de ser feliz. Diante disso, a gente precisa se perguntar basicamente 2 coisas a princípio. A primeira delas é: felicidade é um direito que nós temos, que nós adquirimos, que nós podemos adquirir, ou felicidade é uma dádiva, uma disposição do coração? Mas talvez a pergunta mais importante que a gente precisa fazer seja exatamente essa: de onde veio essa ideia de que eu tenho o direito de ser feliz? Afinal, essa ideia, ela não surgiu do vácuo, ela não veio do nada. Essa ideia, na verdade, ela é fruto de uma série de construções filosóficas que vem se desenvolvendo ao longo da história e que agora achou a sua síntese exatamente nesses termos: eu tenho o direito de ser feliz. E quando ela começou quando muitas pessoas se voltaram para uma ideia de que nós podemos ser autônomos. O iluminismo, que foi um movimento que marcou e que tem marcado muitas gerações, asseverou que nós podemos ter a nossa própria autonomia. E o termo autonomia, na verdade, ele é uma junção de 2 palavras. Autos, que em grego significa eu, e nomia, que significa lei. Por isso que a gente tem Deuteronômios, que significa o 2º livro da lei. A autonomia, então, é você ter a sua própria lei. E através do iluminismo, basicamente, depois do iluminismo, essa ideia de autonomia, ela tomou corpo. E agora a gente pode viver diante da nossa própria lei. É por isso que quando você fala sobre Bíblia, sobre revelação de Deus no mundo pós-moderno, isso não faz sentido para muita gente. É por isso que nós vivemos nesse período de relativismo, onde todo mundo tem a sua verdade. Não existe verdades absolutas.
Cada um, na verdade, tem a sua própria verdade. Afinal, nós somos autônomos. Essa autonomia, então, ela foi conectada a um outro ídolo da nossa modernidade. E esse se chama individualismo. A nossa sociedade, ela tem sido marcada pelo individualismo. E a gente percebe esse individualismo exatamente naquilo que nós usamos e naquilo que nós consumimos. O que está na moda, por exemplo, nos nossos dias, é a tão famosa selfie, que é exatamente a ideia de voltar para si mesmo. Antigamente, quando você olhava um álbum de família, você via nesse álbum de família pessoas. Quando você abre o Facebook, você encontra pessoa. Tirando foto no banheiro, tirando foto na cozinha, mas sempre você vai encontrar, na sua maioria, uma pessoa. Esse individualismo, ele tem ganhado corpo e ele tem chegado e isso continua sendo visto. Por exemplo, se discute na internet esse do iPod, do iPad, do iPhone, do iMac. O que significa esse I que inicia todos os produtos da Apple? Alguns dizem que esse I vem de internet, da sacada do maior líder da Apple, de entender que precisava produzir um produto que estivesse conectado à internet. Por isso ele mesmo se chamou de um CEO da internet. No entanto, outros acreditam que esse I que inicia os produtos da Apple seja uma sacada de que era necessário, nesse mundo pós-moderno, construir uma coisa que fosse pessoal. E aí então, esse I vem de eu. Por isso que é o meu iPod, é o meu iPad, é o meu iPhone. Eu não sei se você é de um tempo mais antigo, eu ainda sou desse tempo, eu não tenho um iPod. Então, quando eu quero ouvir música e eu faço isso no rádio, eu ligo, mas para que eu possa ouvir no rádio, eu só ouço com minha família. Não dá para ouvir só para mim. E acontece uma outra coisa, quando eu ligo o rádio para ouvir alguma coisa, alguma rádio, normalmente, eu escuto uma música que eu gosto e 10 que eu detesto. Só que no iPod é a sua playlist. É a música que você gosta. E eu nunca vi alguém ouvindo uma música no iPod, por exemplo, ou em um telefone celular, em grupo. Por isso que esses aparelhos, eles vêm normalmente com fone de ouvido. E aí, para você ver que isso é o estado que isso está chegando, essa é uma invenção moderna. Vocês podem observar que primeiro isso se perde pela estética. Isso é terrível. Isso é horroroso. Mas sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um acessório para você assistir o seu filme, o seu vídeo. Isso é um acessório para celular. Você senta no sofá da sua casa, eu não sei nem como é que a gente pode chamar isso. E aí você coloca esse troço na sua cabeça, o celular vai na frente e você assiste o seu vídeo. E mais ninguém. Porque ninguém precisa ver o que você está vendo. Um tempo atrás eu ainda morava em São Paulo, eu fui visitar uma pessoa, fui fazer uma visita pastoral, e era em um prédio, e o prédio era um apartamento por andar. E aí eu estranhei, porque quando eu cheguei, ele falou, é aquele elevador, só pode ser naquele ali. E quando eu entrei, a pessoa me recebeu na porta. Olhei assim, eu falei, cadê o corredor? Aí ela falou, não, eu tenho que vir aqui para te receber, porque esse elevador só para no meu andar.
Eu sei que você pode dizer assim, não, pastor, mas isso é uma questão de segurança. Eu entendo a cidade de São Paulo e eu sei desse aspecto de segurança, mas entenda mais uma vez que isso aqui te leva a não estar com pessoas. Isso aqui te leva a não se conectar com pessoas. E isso aqui, tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, nos leva ao individualismo. Não às relações, mas ao individualismo. Não a conexão com pessoas, mas a conexão conosco mesmos. E na verdade, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, isso aqui são produtos que estão vendendo, e produtos que vendem muito. E se vendem muito, é porque nós gostamos. O que a indústria do marketing faz, nada mais, nada menos, é colocar nas nossas mãos aquilo que é o desejo do nosso coração. Eles estudam as tendências, eles observam a sociedade e eles dizem, é isso que a sociedade quer. Então, se é isso que elas querem, vamos colocar isso nas suas mãos. Por isso que a ideia de ser autônomo, agora conectada com a ideia de individualismo e também com um outro ídolo da nossa modernidade, que é exatamente esse aqui, o hedonismo, tem trazido consequências drásticas para as nossas relações. O hedonismo é, na verdade, uma filosofia bem antiga. E essa filosofia, o grande pensador, idealizador dessa filosofia, ele disse que a alma humana ela tem dois estados, o estado da dor e o estado do prazer. E o prazer seria então o único caminho da felicidade. Se você quer ser feliz, você precisa, a felicidade ela é encontrada no ter prazer. A tristeza nos leva à infelicidade. A dor nos conduz à infelicidade. Mas o prazer nos conduz à felicidade. Então, nessa lógica bem simples, ele disse, então o que nós precisamos fazer para termos felicidade é termos prazer. Se nós tivermos prazer, nós seremos felizes. Os grandes seguidores dessa filosofia nos nossos dias, eles dizem que isso não pode ser levado às últimas consequências, mas essa filosofia surgiu levando esse pensamento às últimas consequências. E aí o prazer corpóreo, ele é tão grande, que não importa, a sua busca pelo prazer, ela deve te mover, e não importa a origem desse prazer, ou seja, vale tudo. Vale estupro, vale pedofilia, vale homossexualismo, vale o que tiver. Se te traz prazer, isso é que importa. Isso é um ídolo tão presente na nossa modernidade, nessa era pós-moderna, que em alguns países já se discute a ideia de que se a pedofilia não deveria ser uma coisa liberada, que não deveria ser um crime. Porque se traz felicidade às pessoas. Isso é o que importa. Então a ideia de que nós somos autônomos, que a gente não precisa de uma lei, a ideia de que nós podemos viver no nosso próprio mundo, e agora a ideia de que nós precisamos viver e precisamos buscar o prazer, que somente assim a gente vai ser feliz, criou então essa ideia de que eu tenho o direito de ser feliz. Isso nada mais é do que dizer, eu estou buscando o meu próprio prazer. Então, para aquela pessoa que estava diante do pastor, não importava se ele tinha 2 filhas que agora vão ficar sem a presença do pai. Não importa se elas vão ser infelizes com a esposa. O que importa é que ele vai trilhar a felicidade, ele vai buscar a felicidade. Ele vai seguir o seu caminho, a sua trilha, em busca da felicidade. E aí a gente percebe exatamente isso, que a nossa cultura está se movendo em uma direção errada, em uma fuga frenética de Deus, em busca de uma felicidade que não é real. E sobretudo,
Presta atenção nisso. Que nada tem a ver com a lei de Deus. Nada tem a ver com a lei de Deus. Por isso eu desafio você a achar nas Escrituras um versículo que diz: você tem o direito de ser feliz, independente de qualquer coisa. Busque sua própria felicidade. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. E a razão pela qual isso não tem nada a ver com a Bíblia é porque essa filosofia, ela surge exatamente no meio da impiedade. E aqui chega uma coisa que eu queria mostrar para vocês nesse salmo. Eu, estudando esse salmo, dos meus referenciais teóricos foi o Carl Bosman. Talvez um dos maiores especialistas nos livros de salmos. E aí ele apresentou nesse salmo uma estrutura, segundo ele, e faz todo sentido a divisão desse salmo em uma estrutura quiasmática. E ele chamou a minha atenção para uma coisa que eu nunca tinha percebido nesse salmo. A estrutura quiasmática é essa que vocês observam aí diante de vocês. E ela é aquela estrutura, aquela velha estrutura do sanduíche. Há coisas em cima, há coisas embaixo, mas o mais importante é o que está no meio, é o hambúrguer, é a carne. É a carne do hambúrguer. Isso é o mais importante. E essa estrutura, as partes elas estão correlacionadas. Então vocês observam aí que há uma abertura que fala sobre a felicidade do homem, e depois há uma declaração sumária lá no versículo de número 6. E olha como os pontos estão extremamente bem ligados. O justo não tem a comunhão com os ímpios. O versículo de número 1, a parte B, C e D, vai apresentar isso. Observe lá embaixo que o versículo de número 5 vai dizer que os ímpios não terão comunhão com os justos. E observe esse contraste que é apresentado. Logo depois é feita uma ilustração sobre a vida do justo. Aquele que se volta para a lei de Deus e não para a sua autonomia, mas aquele que está alicerçado na lei de Deus, aquele que busca prazer na lei de Deus, aquele que se relaciona com Deus e faz da palavra de Deus a sua regra de fé e prática, diz o salmista: esses serão como a árvore plantada junto às correntes das águas, no devido tempo dará o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Observe lá depois, que também apresentará uma ilustração sobre o ímpio. Se o justo é apresentado como uma árvore fincada no chão, arraizada no solo, o ímpio é apresentado como sendo como a palha que o vento dispersa. A palha não tem corpo, a palha não tem peso nenhum, por isso que o vento a leva. Observe aí que logo no centro, que é o mais importante, está o grande contraste. O sucesso, a felicidade dos justos e o fracasso dos ímpios. Depois de descrever como é a vida, como é bem-aventurado o justo, há um contraste que nos é apresentado logo no início do versículo de número 4, dizendo: no entanto, diz o versículo de número 4, os ímpios não são assim. Ou seja, a dedução é lógica. Se os justos, eles são bem-aventurados, eles são felizes, os ímpios não são felizes. Se a um é dado o sucesso no aqui e agora e no lá e então, aos ímpios é dado o que lhe resta é apenas o fracasso. Agora observe isso aqui, que é o que mais me chamou a atenção. E aqui está o ponto do que eu quero apresentar para vocês também. Versículo de número 2 diz que a lei está presente constantemente na mente e no coração do justo. Ele medita nessa lei, ele tem prazer nessa lei de dia e de noite. Essa é uma palavra, dia e noite no Salmo sempre se refere a uma ideia de constância. Vamos ver a correlação feita lá embaixo? Não há um erro de digitação aqui. O que há aqui é uma omissão do salmista, proposital. Essa é uma estrutura, gente, onde sempre há uma relação de uma coisa com outra. Vocês observaram que tudo está se relacionando, mas agora quando vai ser descrito os ímpios, nada é dito em relação a eles, no que se refere à sua relação com a lei de Deus.
Se no Salmo de número 2 diz que eles ouvem o decreto do Senhor, mas eles dizem, não, nós vamos romper com isso. Aqui o salmista vai mais longe. Aqui ele diz assim, os ímpios não têm nenhuma relação com a lei de Deus. O salmista está fazendo, parece que isso aqui é para hoje, né? Parece que ele está no nosso tempo, parece que ele é um desses filósofos que tem uma cosmovisão cristã, que está analisando a nossa época e que agora escreve uma poesia, uma música para descrever a nossa época. Parece que ele está entre nós. Parece que esse é um salmo escrito do século 21. Porque ele apresenta exatamente essa ideia de que o ímpio, ele tem a sua autonomia. Ele não tem nenhuma relação com a lei de Deus, porque ele é a sua própria lei. Ele não vive de acordo com a lei de Deus, porque ele tem a sua própria lei. E aí, isso nos leva a exatamente entendermos isso, que os pensamentos, as emoções, a vontade e as ações dos ímpios, elas não têm nenhuma relação com a palavra de Deus. Nada disso. Nada disso. E aí, porque talvez você esteja pensando em uma coisa, e eu ouço muito isso, né? As pessoas falam, pastor, o senhor está sendo muito duro. Sabe, porque eu conheço algumas pessoas que não são crentes, mas, assim, são pessoas que, poxa, eu até arriscaria, pastor, pessoa melhor do que muita gente da igreja. Ou então já viu aquele que você fala assim, não, fulano de tal só falta ser crente, porque o cara, ele se relaciona até com Deus. Preste atenção, esse salmo está dizendo, gente, que não existe neutralidade. Não existe ninguém que é neutro. Ou ele está fundamentado na palavra do Senhor, ou ele não está. E para mostrar que não há essa neutralidade, o que há é oposição. Olha as palavras que o salmista vai usar para descrever quem são esses pecadores. Ele usa a palavra, ele diz que esses são ímpios, e aqui não é apenas uma referência à ideia contra um contraste com piedoso. Ímpio é impiedoso, ou seja, ao piedoso e ao impiedoso. Então ímpio é o não pio, ou o não piedoso. Só que essa palavra, ela vai além desse significado básico. Na verdade, ela diz de uma ação consciente de alguém deixar Deus de fora da sua vida. Deus de fora da sua vida. Sabe como a gente poderia traduzir isso aqui? Como uma espécie de ateu prático. O ímpio, ele vive de fato como se Deus não existisse. Ele é autônomo. Ele é como se fosse um pagão. É nos dito também que eles são pecadores. E aqui a definição mais simples de pecado é transgredir a lei de Deus. Logo, pecadores são aqueles que transgridem essa lei de Deus. Todos nós somos pecadores. No entanto, a ideia apresentada aqui pelo salmista vai também um pouco mais além. Porque aqui é uma referência àqueles que escolhem deliberadamente um modo de vida contrário àquilo que é revelado na palavra do Senhor. É nos dito agora uma palavra que é mais forte. Eles também são escarnecedores. O significado é a ideia de zombar, de ridicularizar. A maneira como esse termo é colocado aqui, essa é uma ação habitual, não é uma coisa que ele faz de vez em quando, em um protesto. Se reúne todo mundo em uma marcha, 3 milhões de pessoas, para dizer, nós queremos romper com a ideia cristã. Nós queremos ter a nossa própria felicidade. Nós temos o direito de ser feliz. Nós não podemos mais ficar conectados a essa coisa que o cristianismo apresenta. Não existe uma verdade absoluta. Quem foi que disse que eu não posso fazer isso ou aquilo outro?
Você quer impor a mim a sua fé, a sua verdade. É muito mais do que isso. É uma ação habitual, constante, contínua, de alguém que está ativamente engajado com esse processo. De quê? De zombar da lei de Deus, da sua pessoa, com palavras e ações. Agora preste atenção. Deixe-me dizer uma coisa, que é a tese que eu apresentei, é o tema desse sermão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para mostrar o seguinte, que dessa maneira você não será feliz. Se você se deixar levar por esses princípios, você não será feliz. E aqui parece que eu estou dizendo uma coisa que você já sabe, até parece que é uma coisa óbvia, porque você diz assim, não, eu sei, pastor. Sim, a gente só encontra felicidade em Deus, mas a gente é o tempo todo bombardeado por esses pensamentos. E digo mais, muita gente, mesmo dentro da igreja, está cedendo a essas ideias. Muitos de nós, vivemos como se a lei de Deus não existisse. Quer ver a prova disso? Você pode até se declarar um cristão, mas às vezes você se relaciona com a verdade de Deus como se fosse um pagão. A prova disso é que você passa às vezes um tempo sem ler a Bíblia. Os ímpios são assim. Eles nem estão aí que existe uma verdade que a gente precisa ler, basear a nossa vida, que existe nada. Só que quando a gente tem essa mesma atitude, a gente não valoriza a palavra, a gente não medita na palavra de Deus, a gente não tem prazer na palavra de Deus, a gente tem prazer em tantas outras coisas, mas a gente não tem prazer em estar com Deus, em se deleitar na sua palavra, em ouvir a sua voz. Observa como você está agindo como se fosse um pagão. Porque são assim que os pagãos vivem. Como se a lei de Deus não existisse. Mas a gente é tomado por uma filosofia do nosso tempo. Tempo é dinheiro. Então a gente não tem tempo para as coisas de Deus. Só que isso é paganismo. Os pagãos que vivem assim. Então a gente é influenciado por essas coisas. Essas coisas estão dentro da nossa casa por meio da TV. Essas coisas entram na nossa mente por meio das mídias sociais, eletrônicas, escritas, porque não existe neutralidade. Eu quero que você entenda que quando você pega um livro para ler, você está lendo alguém que é religioso. Ou ele acredita em Deus, ou ele acredita em outro Deus que pode ser ele mesmo. E quando você bebe dessas coisas, você está bebendo, às vezes, de alguém que é um ímpio, um pecador e um escarnecedor. E isso entra na sua mente, isso entra no seu coração. E daqui a pouco você está dizendo algumas coisas. Não, primeiro você está pensando algumas coisas. Depois você está dizendo algumas coisas. Depois você está sentindo algumas coisas. E consequentemente você vai estar fazendo algumas coisas que são contrárias à lei de Deus. Mas como que isso entrou na sua mente? De forma muito sutil. Então observe uma coisa nesse salmo. Quando o salmo fala sobre bem-aventurado, ele não começa dizendo o que a gente deve fazer para ser bem-aventurado, para ser feliz. Ele começa dizendo o que a gente precisa não fazer. Eu mostrei tudo isso para vocês, para que agora a gente pudesse entender que essas coisas a gente precisa não fazer para ser feliz. A felicidade não está em fazer algo num aspecto positivo, mas a felicidade está em deixar de fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, a princípio. E aí o texto nos apresenta três coisas. Primeiro, diz o texto que nós precisamos não andar nos conselhos dos ímpios. Depois apresenta-nos o texto também que nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Depois nos é dito que nós devemos também não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Então é nos dito o que nós não devemos fazer. Ou seja, eu apresentei todo esse cenário para dizer exatamente isso. Você precisa não fazer isso para você poder alcançar realmente a felicidade.
Você precisa primeiro dizer não aos conselhos dos ímpios. Não aos conselhos dos ímpios. A ideia aqui, gente, é que nós precisamos rejeitar qualquer tipo de orientação filosófica, prática e até mesmo teológica que não provenha da palavra de Deus. Em outras palavras, os piedosos é apresentados aqui como aquele que tem uma visão de mundo pautada na palavra de Deus e não no humanismo do nosso tempo. E aí a gente precisa dizer não a esses conselhos. Então, em termos bem práticos, deixe-me dizer uma coisa. Cuidado com a quem você ouve. Cuidado com quem é o seu conselheiro ou a sua conselheira. Não, pastor, olha, essa pessoa ela não é crente, mas é uma pessoa muito boa. Não existe neutralidade. Você viu isso, o salmista apresentando de forma muito clara. Se a pessoa não desfruta na lei de Deus e não está conectada com a lei de Deus, automaticamente ela não tem nenhuma relação com Deus. Então cuidado a quem você empresta os seus ouvidos para ouvir os conselhos. Porque esses conselhos podem minar a sua mente e podem te levar para o caminho da infelicidade. Foi assim que aconteceu com Eva. Como foi que o diabo trabalhou na vida de Adão e Eva? Foi por meio de conselhos. Dizendo, não é bem assim. Olha, Deus disse isso, mas preste atenção. Calma, não seja tão fundamentalista. Espera aí. E aí foi minando a mente de Eva com os seus conselhos. Muito cuidado com quem você ouve, com quem você busca, porque às vezes quem nos aconselha são aqueles que estão vivendo uma felicidade de satisfação passageira, de pessoas que anseiam em ter e têm tédio em possuir, e querem passar esses princípios para você. Por isso, primeira coisa, tome cuidado a quem você ouve. O texto nos diz também que esses não se detêm no caminho dos pecadores. E a ideia aqui é que se o conselho do ímpio é a visão de mundo, o caminho dos pecadores é o estilo de vida mundano. A ideia de se deter aqui é a ideia de firmar em. A ideia de que alguém que passa a seguir hábitos e padrões estabelecidos pelaquele grupo. Por isso que alguém disse duas coisas que resumem essas duas primeiras ideias. Ele disse assim, humanamente falando, o que vai determinar quem você será daqui a 10 anos é os livros que você lê e os amigos que você... Os livros que você lerá e os amigos que você fará. Porque essas duas coisas, elas modam aquilo que nós somos no aspecto humano de se dizer. As letras, elas podem mudar a nossa mente e os nossos comportamentos. Por isso que Paulo disse que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é uma verdade. Cuidado, não apenas a quem você ouve, mas também em qual lugar você está armando a sua tenda. E aí nos é dito que eles não se assentam na roda dos escarnecedores. Esse versículo ele é usado assim de maneira muito errada e superficial. Porque às vezes a gente diz assim, fulano estava ali com um grupo de amigos, estava na roda dos escarnecedores, né? Se assentando na roda dos escarnecedores. Gente, isso aqui é muito mais profundo do que isso. Se assentar na roda dos escarnecedores é você fazer parte de um grupo. Esse termo era usado para demonstrar uma aliança que você faz com alguém, com determinado povo. E agora você se tornou como eles. E agora você faz parte do mesmo grupo. A ideia aqui é de você colocar-se em comunhão com essas pessoas.
Agora deixe-me dizer uma coisa para vocês, principalmente aos jovens aqui, aqueles que estão aqui ouvindo, aqueles que vão ouvir esse sermão pela internet. A coisa mais íntima, a comunhão mais íntima que uma pessoa pode ter com a outra nesse mundo é o casamento. E esse texto aqui então nos ajuda a falar de uma coisa que é séria, que é namoro e casamento com ímpios. Pastor é uma pessoa boa, é a descrição que a Bíblia fala. Não há neutralidade. Não existe neutralidade. E eu diria que essa relação pode ser um caminho sem volta para a infelicidade. Observe vocês que eu não coloquei isso de forma enfática e nem fechei a questão. Por quê? Porque pode ser, e há exceções de pessoas que se casaram com ímpios e que hoje ambos estão servindo a Deus. Mas isso é uma exceção que não pode virar regra. E por isso, isso é no mínimo, um caminho arriscado. Agora imagine você precisa ir para o Rio de Janeiro. E aí você lê uma estatística no jornal que diz assim, que de cada 10 aviões que saem daqui de Campinas em direção ao Rio, 9 caem no meio do caminho. A minha pergunta é, você iria de avião ou procuraria um outro meio? Então deixa eu lhe dizer a você que sempre usa esse argumento, não, mas quem sabe? Quando você me mostra um relacionamento desse que deu certo, eu te mostro 9 que não deram. E aqui o texto é nos dito de forma muito clara que nós não podemos manter comunhão. Por isso é um caminho arriscado. Desculpa, eu sei que você é duro e você pode estar pensando aí com você mesmo, pastor, mas eu não concordo com isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode não concordar com o que eu digo, mas você não pode dizer algo que está claro na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo o texto, é isso que o texto diz. Por isso, muito cuidado. Então, para a gente chegar ao final, a grande coisa então é, pastor, se não é assim que eu sou feliz, se não é seguindo o conselho dos ímpios, se não é me detendo no caminho dos pecadores, se não é me fazendo uma aliança com os escarnecedores, então, pastor, como que eu posso ser feliz? E é apresentado então, a felicidade está em ser conectado a Deus e a sua palavra. Olha o versículo que diz assim, antes o seu prazer, versículo de número 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas e que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, a felicidade está em estar conectado com Deus, com a lei de Deus e ter prazer nessas coisas. Agora preste atenção. Como que nós podemos resumir a lei de Deus? A lei de Deus é resumida em duas coisas. Primeiro, a lei de Deus é resumida em nós amarmos a Deus. Essa é a primeira parte, a primeira tábua da lei diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. É nos dito também que nós precisamos amar o nosso próximo como sendo a nós mesmos. E diz Jesus, isso resume então a lei. Agora olhe só como é curioso que o salmista apresente a felicidade sendo conectada à lei de Deus. Por quê? Se você amar a Deus acima de todas as coisas e buscar a satisfação da sua alma para Ele, você vai deixar de fazer um tanto de coisa que não o agrada. E o pecado sempre traz infelicidade. Sempre, sempre. Agora, se você fizer a outra parte também, se você amar o próximo como a si mesmo, você nunca vai dizer assim, eu sou autônomo. Eu tenho o direito de ser feliz. Esse salmo apresenta a ideia de felicidade, que é o que as pessoas estão procurando no mundo. E alguns, como toda verdade é verdade de Deus, e a graça comum, ela é espalhada sobre muitas pessoas. Há muita gente que está começando a descobrir essa realidade agora.
É por isso que as pesquisas já dizem que as pessoas que respondem questionário sobre felicidade, eles dizem que felicidade está, entre outras coisas, na família, em ter pessoas ao seu lado. Mas a Bíblia já dizia isso, que a felicidade está em você se relacionar com pessoas. Por isso não há felicidade nesse egoísmo, não há felicidade no individualismo, não há felicidade se você é sozinho. Eu estava ouvindo um filósofo falando sobre felicidade, e uma das perguntas que foram feitas a ele foi: é possível ser feliz sozinho? E eu achei muito legal a resposta dele. Ele disse assim: na verdade, essa pergunta ela precisa vir antes. Antes dessa pergunta, precisa vir uma outra. É possível viver sozinho? É possível você viver sozinho? Nós somos seres comunitários. Por isso que a gente sempre está em busca de uma comunidade para a gente pertencer. A gente precisa pertencer a um grupo. Então, resumir essas coisas aqui, nessas duas partes da lei, é fundamental, porque a felicidade está em você estar conectado com Deus e amá-lo sobre todas as coisas. E a felicidade está em você amar o seu próximo como a si mesmo. E se nós fizermos essas duas coisas, uma série de coisas elas vão mudar na nossa vida. E uma série de coisas nós vamos deixar de fazer. Então, se uma pessoa vem para conversar e diz assim: olha, pastor, eu preciso largar dessa mulher, ou a mulher, eu preciso largar desse homem, ou o que é muito comum hoje, que é o filho romper-se com a família também, porque diz: pai, eu preciso ser feliz, o senhor está pondo regras muito duras. Ouvi isso recentemente de um pai que disse assim: olha, quando eu apertei, ele foi morar no apartamento sozinho. Agora observe que se a gente estiver pensando não só em nós, mas no próximo, aí a gente não vai deixar. Aí eu não vou deixar minha esposa e minha filha dizendo assim: eu tenho o direito de ser feliz. Porque agora a felicidade está em uma comunidade menor, que é a minha família também. Agora, esse salmo precisa nos levar a duas coisas finais. A primeira delas é o seguinte: talvez você esteja aí ouvindo, e aqui eu encerro com isso, e você diz assim: pastor, legal, eu tenho muito tempo de igreja já, e eu posso dizer para o senhor que eu não tenho ouvido o conselho dos ímpios, eu não tenho me detido no caminho dos pecadores, eu não vivo em comunhão com escarnecedores, na verdade eu sou até uma pessoa muito caseira. Eu diria para você duas coisas. Primeiro, é muito provável que você está enganado. Porque o vírus dessas coisas que eu apresentei para vocês é muito mais sutil do que você imagina. Mas vamos supor que você realmente está buscando essa justiça. Deixa eu lhe dizer uma outra coisa. Isso não vale nada quando diz respeito à salvação. Por isso, você precisa de Cristo. Então esse salmo é apresentado porque até mesmo se você conseguir cumprir esses passos, você ainda precisa de Cristo. Porque só existiu um único homem justo nesse mundo, foi Cristo. Mas aí talvez você esteja dizendo assim: pastor, o negócio aqui está difícil, porque parece que hoje o senhor deveria vir até com uma luva de boxe, porque o senhor falou algumas coisas assim que está doendo. Parece que pegou assim o nosso rosto e passou num ralador. E agora o que eu vou fazer, Senhor? Não saia daqui sem dar uma palavra de esperança. Pelo amor de Deus, eu preciso saber o que eu vou fazer. Deixe-me dizer uma última coisa. Você precisa ir a Cristo. É na cruz que você vai encontrar perdão para os seus pecados. É na cruz que você vai encontrar agora uma maneira nova de pensar. É na cruz que você vai encontrar a possibilidade de um novo comportamento. É na cruz que você vai encontrar forças para vencer o pecado. E é na cruz que você vai encontrar esperança para a sua vida. Porque o maior contraste é colocado aí no versículo de número 6, que diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios. Quem é o sujeito dessa oração? O Senhor. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem é o sujeito dessa oração? O caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios conduz por si mesmo à perdição. É um beco sem saída. O caminho dos justos, que tem o Senhor conectado a ele, conduz à salvação. Então vá à cruz.
porque somente na cruz você terá salvação. No final das contas, esse é um salmo que nos aponta a cruz, que é o que nós mais precisamos. Se você tem errado nessas coisas, vá à cruz. Se você tem dado o seu ouvido a pessoas que têm dito coisas que têm te levado ao pecado, ao afastamento de Deus, esse é um momento de você ir à cruz. Se você está vivendo de forma mundana, o seu caminho é o caminho do mundo. Você se diz cristão, mas na verdade, se você fizer uma análise mais profunda, você vai ver que você está vivendo como um pagão. Eu queria te convidar mais uma vez para que você fosse à cruz. Vamos orar? Ó Deus bendito, a gente é tão teimoso com coisas tão claras que estão apresentadas na Tua palavra. Todas essas verdades, elas seriam até óbvias se isso não fosse uma realidade no meio até mesmo do Teu povo. Coisas tão claras que nós não devemos dar ouvido aos conselhos dos ímpios. Que nós não precisamos e não devemos ver a vida por meio da visão do mundo caído, que está afastado do Senhor, buscando uma autonomia que é inexistente. Um mundo, Pai, que resolveu deliberadamente fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Um mundo que resolveu romper com todos os princípios e valores apresentados com a Tua palavra. Quantas vezes, Pai, nós nos associamos a esse mundo? Fazemos dele a nossa razão de viver. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Queremos ir à cruz. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor traga de volta o nosso norte para o teu caminho. Dar, ó Deus, que nós tenhamos prazer na tua lei. Dar, ó Deus, que nós venhamos buscar nela orientação para a nossa vida, para as nossas dificuldades. Porque ela é suficiente para tudo o que nós precisamos nessa vida. Não apenas para a salvação da nossa alma, mas para a plenitude da nossa vida. Porque na tua lei há plenitude de alegria. Livra-nos, Pai, desse mundo que nos leva sempre a ansiar o que nós temos, o que nós não temos, e vivermos no tédio quando nós possuímos tais coisas. Que possamos buscar no Senhor, a satisfação e a felicidade para nossas vidas. Nós te pedimos isso, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. E agora, a igreja do Senhor, que a graça salvadora, transformadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a instrução do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém.